Oi, gente, eu sou a Gabriela D'Andrea, eu sou jornalista e criadora do canal Fermento Feminista. A pergunta que eu recebi da Anitta e do Cadu para responder foi: quais os limites e aproximações entre o ofício do jornalista e do historiador? E para começar a responder ela, eu quero primeiro falar brevemente sobre o que é o ofício de cada um desses profissionais. E eu vou começar falando então sobre o historiador. Bom, a história é uma ciência que estuda os indivíduos como coletividade, estuda a ação deles no tempo e as transformações decorrentes dessas ações, trazendo uma análise crítica sobre os acontecimentos a partir de documentos e fontes históricas. E esse trabalho é feito por meio de um conjunto de ferramentas metodológicas que o historiador adquire na sua formação e que permite que ele faça um trabalho que é perene e profundo. Já o jornalista é o profissional que transmite, que narra os acontecimentos no instante em que eles acontecem ou logo em seguida, e que por isso tem um caráter mais imediato e efêmero, né? Parafraseando um historiador português chamado Antônio Reis, o jornalista trabalha em meio ao caos dos acontecimentos e o historiador depois senta e organiza esse caos. Então, de forma simplificada, dá para dizer que o jornalista é o comunicador do instante e o historiador um narrador do tempo. Um dos encontros talvez mais óbvios entre essas profissões, pelo menos para quem exerce elas, né, acontece quando o historiador recorre às narrativas produzidas pelos jornalistas, usando elas como insumo para análise ou produção de uma narrativa, e quando os jornalistas recorrem ao conhecimento produzido pelos historiadores para poder contextualizar uma notícia, por exemplo, né? Só que é muitas vezes nesse encontro que esses dois profissionais acabam entrando numa rota de colisão, porque os jornalistas têm recorrido cada vez mais aos contextos temporais para explicar grandes acontecimentos que são relativamente recentes e que, por conta desse frescor, ainda carecem de uma investigação mais aprofundada por parte dos historiadores. E o que acontece em alguns casos é que muitos jornalistas acabam imprimindo a sua análise sobre esses acontecimentos, porque eles querem dar uma explicação miojo, né, que fica pronta em 5 minutos. E dentro do ofício do historiador, isso simplesmente não existe. Ao mesmo tempo, muitos historiadores têm se debruçado sobre questões atuais ou sobre um passado que é muito recente e que, em teoria, é um trabalho da alçada do jornalista, que, como eu mencionei, é um comunicador do instante. Então, é esse cruzamento de fronteiras que muitas vezes causa desentendimentos ou um mal-estar entre esses dois profissionais que trabalham com tempos distintos. E uma outra situação emblemática do atrito entre historiadores e jornalistas são as biografias. Isso porque, principalmente a partir da década de 90, vários profissionais da imprensa começaram a produzir e publicar memórias de personalidades. E o que esses jornalistas acabaram fazendo foi incorporar elementos ficcionais a textos que não são de ficção, uma combinação que vem de muito antes e é conhecida como jornalismo literário. E esse jornalismo literário, que se apropria do estilo mais descontraído e provocativo da literatura para contar histórias reais, também foi aplicado em biografias. Um exemplo mais conhecido no Brasil é a biografia Chateau, o Rei do Brasil, escrita pelo Fernando Moraes. Quem leu provavelmente notou que o estilo da escrita se assemelha muito ao de um romance. Só que uma das principais críticas feitas por historiadores e que em alguns casos se mostrou coerente é que a falta de rigor metodológico por parte de alguns jornalistas fez com que essas histórias, né, as biografias, apresentassem várias incoerências ou informações equivocadas. Além disso, existe um reconhecimento de que as biografias escritas por jornalistas pesam mais a mão no conteúdo de ficção do que aquelas escritas por historiadores, o que também já foi alvo de críticas. Agora, falando sobre os encontros dessas duas profissões, é possível destacar que as duas têm no seu cerne um espírito explorador, no sentido de que ambas têm que se debruçar sobre a investigação de fatos e desenvolver a habilidade de saber questionar para construir as suas narrativas, né? Se a gente olhar mais de perto, é possível perceber que um dos elementos fundamentais do trabalho do historiador e do jornalista são os depoimentos coletados. Então, enquanto o historiador colhe testemunhos para formar um conhecimento histórico,
o jornalista consulta suas fontes para conseguir construir reportagens que vão além dos dados, né? Trazendo uma análise mais aprofundada sobre o assunto tratado e embasada na opinião de especialistas. É óbvio que se espera um rigor investigativo das duas, mas o historiador, pela natureza do seu trabalho, tem que mergulhar mais fundo, trazendo mais registros, mais insumos, exatamente por ele produzir um trabalho que, como eu comentei no início do vídeo, é por essência mais duradouro e aprofundado, e tem uma base científica, o que não é o caso do jornalismo, né? Apesar do jornalista, teoricamente, estar comprometido com uma apuração rigorosa dos fatos, ele tem uma margem que o historiador não tem, porque o jornalista não submete o seu trabalho a uma metodologia. Então, o que acontece é que o jornalista acaba adequando os depoimentos das suas fontes ao seu critério, de forma que eles se encaixem num modelo narrativo que possa ser enquadrado como aquilo que ele entende como notícia. Para finalizar, eu acho importante dizer que, apesar dos atritos que muitas vezes surgem entre o historiador e o jornalista, essas são duas das profissões que mais têm se mostrado necessárias para a construção do pensamento crítico, principalmente na conjuntura em que a gente está inserido hoje, de tanta desinformação, fake news, de tentativas de revisionismo histórico e de ataques a esses profissionais, né? Nesse ano, por exemplo, o Bolsonaro vetou o projeto de lei que regulamenta a profissão do historiador. E em 2009, o Supremo Tribunal Federal decidiu que não era necessário ter um diploma para exercer a profissão de jornalista. E eu particularmente vejo essas duas situações como sintomáticas do desprezo que existe em relação aos cursos de humanas e aos profissionais que estão aí, né, para expor os acontecimentos, questionar, trazer algumas verdades inconvenientes da história e deixar registrado no livro da civilização aquilo que algumas pessoas preferem omitir. E é tendo em vista esse contexto que eu acredito que, mais do que nunca, historiadores e jornalistas são uma parte essencial da construção de uma sociedade que seja capaz de refletir criticamente sobre o seu entorno. E bom, esses foram alguns dos pontos que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês. E antes de dar tchau, eu vou fazer aquele pedido que eu sei que a Anitta e o Cadu também sempre fazem por aqui. Antes de fechar a janela do YouTube, dá aquele like no vídeo, compartilha, se inscreve aqui no Historiar-se e aproveita para conhecer o Fermento Feminista. Tchau!